Vamos ler a palavra de Deus e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Peço que antes da leitura você curve sua cabeça, feche os seus olhos e juntos oremos ao Senhor. Pai amado, eu quero te louvar e te bendizer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Bem sabemos as nossas limitações, as nossas fragilidades, bem sabemos que somos incapazes de compreendê-lo de maneira perfeita. A sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, por vezes nós nos distanciamos dela por causa de divagações, de interações, em suma por causa do nosso pecado. Fica escondida, distante, e às vezes até achamos que é impossível te entender. Mas, pela sua misericórdia, o Senhor tem nos reunido em torno da sua palavra. E por isso eu te peço que nenhuma outra voz, a não ser a sua, seja ouvida. Que nenhuma outra palavra, a não ser a sua, seja pregada. A nossa vida depende de conhecer e prosseguir conhecendo a Ti. Mais uma vez nós te pedimos, fala, Senhor, fala conosco, pois é a Tua palavra que é o diferencial para as nossas vidas. Repreendemos toda a ação das trevas, repreendemos todas as distrações e dedicamos a Ti tempo necessário para aprendermos aquilo que é a vida em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, do verso 16 em diante. Nós temos, ao meu ver, um dos relatos mais tristes que a Bíblia apresenta, mais dolorosos. Não porque grandes coisas terríveis acontecem, mas porque alguém é simplesmente desprezado, abandonado. Falamos a respeito de Lia, a filha de um pai maldoso, inescrupuloso e esposa de um marido idólatra, ingênuo, completamente faltoso. A Bíblia diz: ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, por sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem, portanto, fique comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero agora deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma grande festa. Mas quando a noite chegou, deu-lhe sua filha Lia para Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui, nestas terras, não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da filha mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará.
Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho disse: desta vez, louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Há uma tese que vai nos auxiliar no decorrer de toda a reflexão, que diz: o contentamento não é um acidente no percurso, como também não é um caminho entre os espinhos. O contentamento é o bom presente que fora concedido por Deus àqueles que aprendem a confiar. O caminho do contentamento nos apresenta essa realidade. Contentamento está diretamente vinculado com a fé. Se crermos piamente em Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, nele encontraremos a paz que excede a todo entendimento, a capacidade de confiar e então depender. Disso depende o contentamento. O contentamento não é fruto do esforço em direção à satisfação. É, antes de tudo, a fé em ação que sustenta um coração em temor e tremor diante de Deus. É baseado nessa concepção que o apóstolo Paulo desfruta da plenitude do contentamento em Deus. E torna-se, portanto, claro o motivo pelo qual Paulo afirma em alta voz: tudo posso naquele que me fortalece. Há anos-luz de uma confissão positivista, de uma confissão triunfalista, o apóstolo Paulo ele envolve esta afirmação: tudo posso naquele que me fortalece. Em meio às circunstâncias das mais adversas, ele diz: eu já tive fome, também já estive abastado, já tive nu, também já estive vestido, eu já tive frio e também já estive aquecido. Em todas as circunstâncias, eu, servo de Deus, tudo posso passar, porque estou nele, nele eu me contento, nele eu me fortaleço. Tudo, absolutamente tudo, posso naquele que me fortalece. De cara nós precisamos entender que o contentamento da igreja não repousa sobre circunstâncias passageiras, mas sobre o caráter eterno e imutável de Deus. Onde então encontramos o contentamento? Exatamente nesta manhã extremamente propícia para nós, no sangue e no corpo de Cristo. Nele encontramos contentamento. O sangue representando a vida, o corpo representando o seu sacrifício. Não é necessário mais nada, não é necessário mais ninguém, nenhuma outra conquista a não ser a conquista obtida por Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente para o contentamento da igreja de Cristo. É nele, é por ele, é para ele, e em tudo Deus seja eternamente louvado. O caminho do contentamento, no entanto, é tudo menos fácil, tampouco agradável, é absolutamente desafiador, e veremos estes passos a cada nova etapa da vida de Lia. Mas para iniciarmos uma boa conversa, gostaria de compartilhar 2 textos que me marcaram recentemente, ambos escritos por John Piper: a plena satisfação em Deus e também quando não desejo Deus. Nestes 2 textos o autor, sinceramente, me incomodou um pouco, pois ele apresenta a alegria e a satisfação como algo viável para a igreja. Eu não sei você, mas para mim, até então, a santidade tinha uma cara fechada.
É santo quem fala assim. Não quem dá risada. Parece que o humor, a alegria, a satisfação nos distanciam da intimidade com Deus. Parece que quem anda com Deus anda sempre cara fechada para baixo. Não elogia, não se agrada, não desfruta. Pois preciso ser santo. As relações são estranhas. E a gente vai particionando a vida. A hora de sorrir é uma coisa, a hora de adorar é outra coisa. E o texto nos aproxima de uma realidade muito diferente. Por quê? Convida John Piper. Por que não? A gente acorda e se alegra, porque nós somos filhos de Deus. Por que não? Por que não encontrar em Deus total satisfação, plenitude? Por que não desejar ser feliz? Por que não? Por quê? Por que aceitar viver tristezas? Por que aceitar viver o descontentamento? Por quê? Por que não se alegrar profundamente na realidade eterna de que todas as coisas passarão, mas aquele que é chamado nosso Pai, nosso amigo, este não passará, não falhará, não faltará. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está. O salmista abre o saltério, a composição poética mais incrível da história da humanidade. Ele abre dizendo exatamente isto: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e não tem nos conselhos dos ímpios a fonte para sua sabedoria. Antes, olha só, olha que coisa linda, na lei de Deus medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E na lei de Deus, que reflete o seu caráter, que nos mostra a sua face, tem o seu prazer. E este é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que a seu tempo, dá fruto. A vida de contentamento então depende da nossa relação com Deus, da nossa fé em Deus, porque entenda, a seu tempo o fruto virá. Não se acelera aquilo que está na mão de um Deus soberano. Creia. Busque a felicidade em Cristo Jesus. Tendo o Senhor como centro, evitamos que qualquer outra coisa o seja, porque não se esqueça, se Deus não for o centro da sua vida, qualquer outra coisa será. Qualquer outra coisa será. Dito isso, retornamos ao texto bíblico, aquilo que está escrito. E mais uma vez eu quero aqui salientar que nós estamos diante de uma das histórias mais tristes da Bíblia. E olha que Gênesis contempla algumas histórias aterrorizantes. Desde a maldade humana descrita em Gênesis 6 e respondida com um dilúvio, a destruição de toda a terra. Ainda a perversidade dos homens em Sodoma e Gomorra, respondida novamente da parte de Deus com fogo e destruição. Nós não estamos diante de um texto que tem grandes catástrofes. Nós não estamos diante de um texto que possui grandes marcas permanentes de mudança climática, mudança física. Não temos isso em mãos. O que nós temos é uma descrição profunda de uma mulher que era usada por seu pai e desprezada por seu marido. Nas entrelinhas nós vemos carregado de tinta triste a história de Lia. Portanto, temos aqui em nossas mãos, estamos diante de um texto que uma mulher desprezada encontra em Deus pleno contentamento. A proposta feita por Jacó de trabalhar 7 anos por Raquel excedia e muito
os dotes pagos naquela época. Jacó era tão apaixonado por Lia. E no livro Deuses Falsos, o autor Timothy Keller trabalha inicialmente este tema, quando alguém trata o amor como uma divindade. Ele idolatrava tão profundamente Raquel, que menosprezava, desprezava, maltratava Lia. Porque somente Deus pode ser o centro do nosso coração e não fazer com que nós desprezemos os outros. Todo idólatra é, em essência, perverso, porque para adorar a sua divindade pessoal, menospreza, maltrata, abandona. Assim é com o pai que idolatra o seu trabalho, assim é com o filho que idolatra o seu prazer. Para servir a essa divindade, maltrato os outros. Jacó idolatrava tão profundamente o seu amor por Raquel, que nem sentia quando batia em Lia. Ela era desprezada. 7 anos de trabalho foram contados pelo homem apaixonado como poucos dias, até que no fim do prazo ele foi cobrar o seu sogro e tio. O clímax é uma festa, e o cenário é este. A Bíblia nos apresenta uma grande festa diante do povo, todos comem, todos bebem, todos se alegram, até que a filha de Labão é dirigida até Jacó. O anticlímax se dá quando amanhece. Profundidade sem igual nesta comparação. No escuro está a alegria, na revelação do conhecimento, a frustração. Assim é conosco em nossas esperanças. Quando cegamos a razão, quando cegamos o nosso coração, nos alegramos com qualquer coisa, com qualquer noite, com qualquer entorpecente, com qualquer relacionamento. Mas a clareza vem, o amanhecer sempre vem. E quando amanhece, e quando esclarece, frustração e arrependimento. Jacó olha e diz: mas não é, não tem nada a ver com o que eu projetei, não tem nada a ver com o que eu desejei, não tem nada a ver com quem eu amo. Labão, o que foi? Nós combinamos, eu dei minha palavra, você deu a sua. Um pequeno parênteses, para todo Jacó tem um Labão. Jacó agora experimentava parte do que fez passar seu pai e seu irmão. Para todo esperto tem um mais esperto ainda. E a esperteza não é o caminho da igreja, a santidade é. Estão todos dando um jeitinho? Viva em santidade. A igreja não tem parte com as astúcias deste mundo. Labão enganava, porque era do seu perfil, igualmente ao que era de Jacó, até encontrar-se com Deus. Olha que coisa interessante. Jacó tinha uma incrível capacidade de fazer bagunça e fugir. E isso o manteve vivo por décadas. Aí quando ele se encontra com Deus, Deus o fere a ponto de ele não poder andar. Agora ele manca, agora ele não corre. E é isso que Deus faz em nosso caráter, deforma a deformidade e nos faz viver em dependência e santidade. Foi isso que Deus fez com Jacó, e é isso que Deus quer fazer conosco. Sabe, esse seu jeito de se livrar de tudo, Deus quer arrancar hoje, tirar hoje. Não vai mais enganar a torta e a direita, não mais, vai viver em santidade. Parênteses feito. Temos agora a realidade de Lia. Lia não era a mulher que Jacó queria. Também era uma filha usada por seu pai. Somente isto lhe definia, era o que ela era. Uma filha indesejada e usada. Uma mulher desprezada, não amada. Perceba que a condição de Lia é tão angustiante que o Senhor, o Deus de toda justiça, atenta para o coração daquela moça, e agora lhe abre a madre, a fim de que possa gerar filhos.
Nós podemos e cometemos injustiças, mas Deus não. Nem toda a maldade do homem é capaz de superar a bondade de Deus. Não importa quantos erros cometeram contra você, a seu favor tem um suficiente acerto na cruz do Calvário. Jesus te deu uma nova identidade. A bondade de Deus é insuperável. Deus sempre se colocará a favor daquele que foi deixado, desprezado. Você não está só. Ele é o pai dos órfãos, Ele é o marido das viúvas. Deus é o Deus de Lia. Que diante de toda a sua angústia, Deus fala: fica tranquila, eu te apresento o caminho do contentamento. E olha só que profundidade nós temos aqui. O contentamento é gerar vida, é dar vida. O contentamento da igreja não é voltada para si. A igreja não é egoísta, a igreja é altruísta. A igreja não fala meu, a igreja fala nosso. A igreja clama ao Pai que é. O Pai que é. A igreja reconhece uma paternidade universal. Somos irmãos em Cristo. Então, tudo que nos contenta, tudo que nos satisfaz, não é aquilo que é meu, é aquilo que Deus confiou para que, por meio de mim, alcance a você. Vida é fora. E esse é um dos grandes desafios para nós pais, que por vezes queremos amaciar as nossas frustrações nas conquistas dos filhos. Pai é perna de pau, tipo eu, esforçado, mas nem tanto, habilidoso, nem um pouco. Aí eu vejo meu filho jogando bola, falo: agora sim, ele vai ser jogador. Só que o menino gosta de computador, mas ele vai ser jogador. Entenda, o filho é outro. Seu filho não é a extensão de você. Você não tem esse direito de obrigá-lo a ser aquilo que Deus não quer que ele seja. Ensina a criança no caminho que deve andar. O sábio Salomão está nos ensinando ali que a função parental, a função paternal, melhor dizendo, é buscar em Deus o que Deus tem para o filho, e ser pai e mãe facilitadores das conquistas do filho. E se forem diferentes do seu gosto, conquiste você. Ah, mas eu queria que ele fosse médico. Vai estudar. Tem exemplo em casa, minha avó com mais de 60 anos entrou na faculdade. Ela queria ser pedagoga e foi. Ah, mas não dá tempo. Porque dorme. Quer conquistar? Conquiste. Mas você, como pai e como mãe, facilite, instrua, ame. Uma pausa necessária aqui. Todo o contentamento da igreja, a plena satisfação da igreja, repousa sobre a vida de outro. Repousa sobre gerar nova vida. Quando Lia estava no momento de maior angústia, ela recebe de Deus uma abertura de portas. Entre. Este é o trilho, este é o caminho para o contentamento. Gerar vida. Mas Lia não aprendeu logo no início, porque é assim que a gente é, duro para entender o que Deus fala tão claramente. Lia, ao receber os seus filhos nos braços, ela olha para o marido como fonte de satisfação. E fique claro, ninguém pode te satisfazer como Deus. Ninguém pode dar aquilo que procede somente de Deus. Mas olha só, Lia precisava de um foco ajustado. A partir do verso 31 nós temos os nomes dos 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e finalmente Judá.
E vem aqui uma questão histórica e linguística bastante interessante. Histórica, os nomes geralmente eram dados pelas mães, salvo quando Isaac recebe o nome da parte de Deus, e com Deus não se discute. E quando Zacarias, marido de Isabel, dá um nome a João, porque Deus mandou. Fora isso, é normal, é corriqueiro, é comum que na antiguidade a mãe defina o nome dos filhos. Muito provavelmente porque o nome explica, externa, expressa algo que estava sendo vivido naquela época. Por exemplo, o nome de Jacó, aquele que pega pelo calcanhar. Esse é o seu sentido. Nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Posteriormente, por causa das condutas de Jacó, Esaú releu o nome dele, diz: aquele que pega pelo calcanhar me deu uma rasteira. E Jacó então recebe a alcunha de enganador. Os nomes, portanto, eram dados não como predestinação para a vida, mas marcavam um momento, um dia, uma hora muito peculiar. Por isso Lia expressa diversas vezes a sua angústia, o seu desejo. Agora, finalmente, meu marido me amará. Vai agora parar de me desprezar. Não é possível que com 3 filhos ele não me ame, não se apegue a mim. E Lia sabia muito bem o que um momento, que um nome pode causar. O seu próprio nome, em algumas versões da Bíblia, em português nós temos Léa. O seu próprio nome surge como uma espécie de murmúrio, um urro, um grito de desafogo. Sabe aquele dia que você acorda e bate o dedinho na quina da cama? Que você não fala palavrão porque você é crente. Aí você faz boca de juízo falando: misericórdia, Jesus. Só que dói tudo. Aí você vai e torce o pé. E vai para o emprego, o carro bate. E quando chega você é demitido. E quando você vai recolher o carro do pátio, ficou triplicado o valor porque tinha multas que você não viu. E quando chega o guincho quebra. E quem vai arrumar o guincho bate o carro. Você fala: meu Deus do céu. Aí você chega em casa e fala: ufa, que dia. O nome de Léa tem esse ufa como sentido. Quando ela nasce, a mãe diz: ufa. Não sabemos se foi uma gravidez difícil ou se foi um parto muito complicado. Mas o que sabemos era que enquanto Lia ouvia o nome de sua irmã, ovelha, vem almoçar, ela ouvia um: o almoço está pronto. A vida inteira carregou Lia como se fosse cansada demais. A vida inteira ela ouviu a diferença entre o seu nome e da sua irmã. E o que ela queria não era nada demais, ela só queria um pai que a amasse. E um marido que a venerasse. Que cuidasse dela. Ela só queria um pai justo e um marido amoroso. Me diga, que erro há nisso? Ela não está querendo o seu primeiro $1 milhão, ela só quer um marido que a ame. Só isso. Mas Rúben, quando chega nos braços de Lia, é recebido com a expressão: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente o meu marido me amará. Simeão, por sua vez, ouviu: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também a este. E Levi foi recebido quando ela diz: agora, finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. O que me impressiona é que Deus não a censurou. Quando ela deu o primeiro nome para o filho, não apareceu um anjo com uma espada pegando fogo e disse: se fizer de novo, o bicho pega para você. Porque a felicidade faz parte do escopo de desejos que temos. Deseje ser feliz. Deseje que o seu lar seja um lar feliz. Deseje que aquilo que os vizinhos ouçam quando passarem em frente à sua casa não seja grito, admoestações injustas, repreensões abusivas, mas sejam gargalhadas de felicidade. Deseje isso. Que batam, o vizinho de baixo bata com cabo de vassoura porque vocês estão saltando de felicidade.
deseje isso, não tem problema, a Bíblia não nos repreende quando desejamos a felicidade. Lia queria, era direito seu, era para ela. Mas o caminho do contentamento ensinou a Lia e nos ensina hoje que os homens não podem suprir as nossas necessidades. Por isso eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E Lia tem uma experiência final. Agora, a filha indesejada, a mulher detestada, está grávida uma vez mais. E com isso nós, mais uma vez, aprendemos, reafirmando: o caminho para o contentamento é gerar nova vida. Não se resume a você. Mas Lia queria, a todo custo, que o seu marido a amasse. Todas as suas conquistas levavam para este fim: se ele me amar, serei então feliz. O que me impressiona é que a mulher de olhos meigos, a filha mais velha de um homem mau, a mulher indesejada por seu marido, agora está grávida pela 4ª vez. E quando chega a hora de dar à luz, Lia tem uma criança nos braços. E ela não diz mais: será que meu marido vai me amar? Será que o meu marido vai me perceber? Será que finalmente agora serei amada como outras? Lia agora, com Judá em seus braços, ela canta um novo cântico. Dá para imaginar ela ninando o pequeno Judá e cantando: eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Judá, o último filho de Lia, é recebido com um novo cântico. Ela diz: desta vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez, diz Lia, desta vez ninguém me roubará a plena satisfação em Deus. Desta vez os meus lábios não produzirão lamento e dor. Desta vez o meu colo receberá aquele que abrirá o caminho para a chegada do Rei dos Reis, do Senhor sobre todos os senhores. Judá, filho de Lia, está na genealogia de Jesus Cristo, o Senhor. Contente-se em Deus, alegre-se em Deus. Que Deus vos abençoe.